Bom dia, igreja. Graça e a paz. Por favor, abra a palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. A partir do verso de número 8, nós faremos a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças por este culto até aqui. Te damos graças por termos o privilégio de entoar louvores ao Senhor. Te damos graças porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos plantou nesta igreja, no meio do teu povo. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Nós já cantamos a tua palavra, nós já oramos a tua palavra, agora nós vimos a tua palavra. Rogamos que o Senhor aplique a tua palavra, que teu Espírito ilumine o nosso entendimento e extraiamos da tua palavra lições valiosas para a nossa vida, Senhor. Queremos sair daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco nesta manhã. E em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, a jornada cristã, ela é feita de altos e baixos. Na verdade, todos nós sabemos o que é isso. Muitas vezes nós estamos desenvolvendo um relacionamento profundo com o Senhor, conseguimos ter o nosso momento devocional diário, mas há momentos que nós não conseguimos nutrir essas práticas espirituais tão preciosas para nós. Muitas vezes nós desfrutamos de imensa paz, imensa alegria, mas muitas vezes uma circunstância basta para tudo mudar e nós nos encontrarmos deprimidos, ansiosos, temerosos. Isso é comum na vida cristã. Nós oscilamos muito. Em muitos momentos nós vencemos as tentações contra o pecado com maior facilidade. Mas há momentos que facilmente nós tropeçamos. Há momentos na nossa vida que nós servimos ao reino do Senhor com alegria e com entusiasmo. Nos envolvemos em todas as programações. Mas há momentos que uma preguiça toma-nos e ficamos em uma letargia imensa. O texto que nós acabamos de ler está enquadrado em um bloco um pouco maior. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, está exortando a igreja a permanecer firme no Senhor. A igreja em Filipos precisava permanecer firme no Senhor, assim como todos nós precisamos. O apóstolo Paulo, no verso 1, ele diz assim: volte os seus olhos para a sua Bíblia. Está escrito assim no verso 1: portanto, meus amados irmãos, de quem tanto tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E aqui no versículo 1 nós vemos um imperativo que vai correr todos esses versos que virão a seguir. Na semana retrasada, nós vimos que como nós fazemos para permanecer no Senhor, uma das maneiras é estarmos unidos no Senhor, firmes e unidos no Senhor. Esse foi o tema da mensagem. No verso seguinte, o verso de número 5 ao verso de número 7, nós vemos semana passada o segredo da verdadeira felicidade. E percebemos que uma outra forma de permanecer firme no Senhor é alegrando-se nele, alegrando-se no Senhor, sendo moderados, substituindo a ansiedade pela paz de Deus por meio da oração, súplicas e ações de graça. Nós vimos isso até agora. Agora, o verso que nós acabamos de ler, o verso de número 8, diz assim, Paulo diz: finalmente, irmãos. Paulo não está sinalizando que vai concluir a carta, ele está sinalizando que ele vai concluir as maneiras de nós permanecermos firmes no Senhor. E ele está sinalizando isso. Portanto, o tema da nossa mensagem é como permanecer firme no Senhor. Como permanecer firme no Senhor?
E a nossa primeira lição é pensando intencionalmente. Como permanecer firme no Senhor? Em primeiro lugar, pensando intencionalmente. Paulo ele vai fornecer uma longa lista de virtudes, talvez muito comum na literatura greco-romana, mas aqui essas orientações do apóstolo Paulo estão repletas de sabedoria bíblica, repleta da sabedoria do apóstolo Paulo, um autor inspirado. Primeiramente, nós precisamos saber o que é ocupar a mente, e eu coloquei como pensar intencionalmente. Ocupar a mente tem a ideia de avaliar, de calcular, de reter algo na mente. Ocupar a mente, segundo a tradução mais literal das palavras gregas, aliás, saiba que o Novo Testamento foi escrito em grego, está se referindo a isso, o que nós devemos pensar, pensando intencionalmente, ocupando a nossa mente. Paulo diz que nós precisamos ocupar a nossa mente. Ele está sinalizando que o que pensamos importa, porque aquilo que pensamos vai influenciar aquilo que nós fazemos. E as nossas maiores batalhas, meus irmãos, saiba disso, elas começam aqui nas nossas mentes. A nossa maior batalha começa aqui. Portanto, o apóstolo Paulo, volte os seus olhos para o texto, verso de número 8. Ele diz: tudo o que é verdadeiro nós devemos ocupar a nossa mente. Há uma frase bastante conhecida, atribuída aos teólogos Agostinho. Alguns dizem que foi a Tomás de Aquino, outros dizem que foi um geólogo chamado Arthur Holmes, que diz assim: toda a verdade é verdade de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus. De fato, a verdade serve para categorizar todas as áreas da nossa vida. Nós sabemos que 2 mais 2 é 4, isso é verdade. Mas há também, podemos encontrar a verdade em descobertas científicas, a verdade em pensamentos lógicos. Quando bem construídos, nós percebemos que aquele pensamento, aquela ideia, ela corresponde à verdade. A nossa realidade está repleta de verdade, pois ela foi criada por um Deus ordeiro, um Deus que é a verdade. Mas também nós temos consciência que existe uma teologia que seja mais correta, seja verdadeira. O contrário disso seria uma heresia. Nós sabemos que há compreensão correta do homem e a compreensão correta de Deus. Isso nós enquadramos na verdade. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz: pense em tudo o que é verdadeiro? O que ele quer se referir a isso? Há uma pesquisa que foi realizada na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que apontou que cerca de 92% das coisas que nós pensamos, elas nunca se materializaram, elas nunca existiram, ou não está dentro do nosso controle. Com isso eu estou querendo dizer o quê? Muitas vezes nós estamos ocupando as nossas mentes com coisas que nunca se concretizarão. E muitas vezes essa ilusão torna-nos ansiosos, temerosos. Você conhece pessoas que andam ansiosas por coisas que ainda não aconteceram? Pois é. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ocupar a mente com tudo o que é verdadeiro. Portanto, meu irmão, minha irmã, não abrace o engano, não abrace a falsidade, a ilusão, mas abrace aquilo que é verdadeiro e não falso. O apóstolo Paulo diz outra virtude que nós devemos ocupar a nossa mente: tudo o que é respeitável. A ideia aqui de respeitável é aquilo que é majestoso, aquilo que é elevado, aquilo que eleva a nossa mente de um lugar vulgar para aquilo que é nobre. O apóstolo Paulo está apontando que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, aquilo que possui valor moral. E isso implica em algumas coisas. Não nutrir pensamentos que resultam em conversas indecentes, conversas lascívias, promíscuas, maledicentes, degradantes, mentirosas, agressivas, porque isso é totalmente contrário daquilo que o apóstolo Paulo está nos instruindo a ocupar a nossa mente. Nós temos ouvido no noticiário acerca de um humorista que recentemente foi enquadrado na lei. É interessante porque aquelas piadas que ele faz são admiradas por muitos cristãos. E é um pouco estranho isso, porque nós não devemos ocupar a nossa mente com coisas degradantes e vulgares, mas nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é respeitável, meus irmãos.
Tome cuidado com o que ocupa a sua mente. Tome muito cuidado, porque um adultério, ele não começa no ato em si, ele começa no pensamento, quando você começa a nutrir coisas que não são boas, coisas que são vulgares, indecentes, lascívios. Nós precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é respeitável e não vulgar. O seu lar pode ser destruído porque agora você tem dado a sua mente para ser ocupada por coisas vulgares. Tome cuidado. O apóstolo Paulo também diz que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é justo. E aqui há uma implicação enorme. Justo, nesse sentido, é tudo aquilo que é reto diante do Senhor. Nós devemos andar em retidão. O Salmo de número 23, verso 3, o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Pensar coisas justas é pensar dos nossos deveres diante de Deus e do nosso próximo. É agir com uma forma correta, é agir de maneira reta diante do Senhor. E isso tem uma implicância enorme. Muitas vezes nós ocupamos a nossa mente com a injustiça, com a vingança, que não é justiça. Ocupamos muitas vezes a nossa mente com a ideia de pagar o mal com o mal. Nós não devemos ocupar a nossa mente com isso, o apóstolo Paulo está dizendo. A ganância, o egoísmo, a trapaça. Nós não devemos ocupar a nossa mente com estas coisas. Elas não devem permear os nossos pensamentos, de forma alguma. Portanto, pense naquilo que é justo e não naquilo que é injusto. O apóstolo Paulo também diz que nós devemos pensar em tudo o que é puro. E aqui, o apóstolo Paulo está falando que nós devemos ter uma conduta inocente. Jesus Cristo diz que nós devemos ser como crianças, se nós quisermos entrar no reino dos céus. Ser como criança, Jesus não está dizendo que as crianças não possuem pecados. Aliás, as crianças que estiverem fazendo o desenho, eu gostaria que você desenhasse coisas belas, coisas que você já viu que é muito bonito. Que façam desenhos dessa forma. Mas voltando aqui, meus queridos irmãos, quando Cristo afirma que devemos ser como crianças, ele está chamando a nossa atenção para a inocência delas. Dê um presente para uma criança e espere para ver a reação dela. Se ela não gostar, certamente ela vai expressar de alguma forma que não gostou. Ela demonstra inocência, ela demonstra transparência. Nós não devemos ser tolos, não é isso que é ser inocente. Nós devemos ser mansos, como pombos, mas também astutos como serpentes. Mas nós devemos entender que essa questão de pureza implica em sermos transparentes com as pessoas. Há muitas pessoas que escondem o jogo, elas não demonstram de fato quem elas são. Nós devemos ser transparentes, nós devemos ser puros, devemos buscar e ocupar a nossa mente com essa pureza. Nós devemos olhar o mundo com os olhos da inocência. Isso implica que em muitos momentos nós vamos ser criticados, pois em muitos momentos nós vamos dar uma segunda chance para alguém, nós vamos perdoar. E algumas pessoas dirão: para de ser tolo, você não precisa dar mais uma chance. Mas você acredita que aquela pessoa tem como ser mudada, ser transformada? Muitas vezes nós fechamos o nosso coração e somos transformados, ou melhor, deformados pelas experiências que nos machucam. Muitas vezes aquilo que deveria permear a nossa mente, que é a inocência, torna-se diferente. E nós nos tornamos embrutecidos, endurecidos. Isso é muito comum em nossos dias. Nós devemos ser puros nos relacionamentos, devemos ter clareza, devemos ter pureza. Pense no que é puro, não naquilo que é impuro, o apóstolo Paulo diz. Agora ele vai para uma outra virtude. E essas virtudes categorizadas são importantes porque o apóstolo Paulo está comunicando algo à igreja de Filipos que conhecia série de virtudes. Eles eram influenciados pela cultura greco-romana. Eles conheciam as filosofias gregas. E a fazer menção, por exemplo, às virtudes levantadas por Aristóteles, certamente era comum. Mas Paulo aqui está demonstrando essas virtudes permeadas com graça, apontando para Cristo Jesus. Tudo o que é amável nós devemos pensar. O que é isso? O que é amável? Amável tem a ideia de ser cativante, de ser aquilo que é adorável. E tem uma implicação muito grande para nós. Muito grande. A mente do cristão deve estar voltada para as coisas que provoquem nos outros não amargura e hostilidade,
mas admiração e afeição. Agora, vai algumas aplicações. Pense como você pode ser um pai mais amável. Como você pode ser uma mãe mais amável. Um filho mais amável. Trazer, de alguma forma, as pessoas para ti. Muitas vezes nós afastamos e não pensamos como dar um bom testemunho. Sermos pessoas amáveis. Fazer de nós pessoas que as outras pessoas querem estar por perto. Pense no que é amável, meu irmão, minha irmã, não naquilo que é repulsível. O apóstolo Paulo caminha aqui para o final. Ele diz tudo o que é de boa fama. E a ideia de boa fama não é aquilo somente que é bem falado, mas também aquilo que tem boa reputação. O apóstolo Paulo está dizendo, pense em ter um caráter reconhecidamente íntegro. Pense naquilo que pode oferecer um bom testemunho, para que as pessoas olhem para você e falem, ali vem uma pessoa íntegra, ali vem alguém respeitável, ali vem uma pessoa de boa fama, uma pessoa que eu posso confiar. Pense no que é louvável, não naquilo que é errado. E agora ele conclui, ainda no verso número 8, se há alguma virtude e se há algum louvor existe. O apóstolo Paulo está falando assim, eu falei todas essas virtudes anteriores, agora todos esses itens citados acima, todas essas virtudes citadas acima, aquilo que merece louvor ou que inspira aprovação divina, tudo isso aqui que eu citei, ocupe o pensamento. Ocupe o seu pensamento, guarde isso na sua mente, pense isso mais vezes. O pensamento correto, ele é decorrente de uma meditação diária da palavra do Senhor. Somente por meio da palavra do Senhor, nós podemos avaliar criteriosamente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é amável, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é justo. Somente por meio da palavra do Senhor, por meio da meditação constante da palavra do Senhor, nós podemos avaliar todas essas coisas. Portanto, há uma lição aqui para nós. Nós precisamos fazer meditações diárias da palavra do Senhor. Como tem sido a sua vida diante da palavra do Senhor? Há muitas pessoas que só encontram com a palavra do Senhor quando estão aqui no culto de domingo. Elas só abrem as páginas deste livro santo somente quando vêm ao domingo aqui cultuar o Senhor. Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos encher as nossas mentes, saturar as nossas mentes com as verdades da palavra do Senhor, para que possamos avaliar aquilo que é bom. Mas nós vamos agora para uma segunda parte. O apóstolo Paulo, é interessante, o verso 8 e o verso 9 em nossas Bíblias, parecem ser duas partes, né? Você bate o olho aí, você percebe que parece que há uma separação. Mas na língua grega, o verso 8 e 9 compõem somente uma frase, apenas uma frase. Porque o apóstolo Paulo ele não faz separação do pensamento e da prática. Agora ele vai trabalhar sobre questões práticas. Primeiro ele diz, pensem nessas coisas. Agora ele vai falar, agora pratiquem. Pratiquem. Essa dicotomia que muitas vezes fazemos, de encher as nossas mentes de verdades eternas, mas não colocarmos em prática, isso é completamente estranho às Sagradas Escrituras. E que nós podemos extrair uma lição valiosa nesse verso 8 e 9 juntos. Entender que verdade crida é verdade vivida. Você não pode dizer, eu creio nestas coisas, se você não as pratica, se você não as vive. E aqui nós vamos para a nossa segunda parte. Muitos de nós não conseguem ficar firmes no Senhor porque eles fazem essa dicotomia entre que conhecem daquilo que praticam. Elas sabem que devem perdoar, mas não praticam. Elas não perdoam. Elas sabem que elas devem ser pacientes, mas elas não são pacientes. Elas sabem que elas devem amar o próximo, mas elas odeiam o seu próximo. Portanto, vamos entender como nós podemos permanecer firmes no Senhor de acordo com esse segundo verso. Em primeiro lugar, é pensando intencionalmente. Em segundo lugar, é praticando fielmente. Veja só o verso de número 9. Diz Paulo, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. A primeira parte nós temos um verbo apresentaram.
desculpe, aprenderam, que refere-se a um estudo formal. Eles aprenderam. Eles viram o apóstolo Paulo, ele lendo as escrituras, ele meditando nas escrituras, ele estudando as escrituras. Eles viram qual era a fonte de sabedoria do apóstolo Paulo para que ele permanecesse firme no Senhor. São as escrituras sagradas. Mas nós não temos mais o apóstolo Paulo. Mas nós temos as escrituras ainda. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos permanecer firmes no Senhor, nós devemos ir para a fonte, que é a palavra do Senhor. Mas enfim, o apóstolo Paulo diz: vocês viram? Eu estive com vocês em Filipos. Eu andei com vocês. Vocês viram meu testemunho, viram como eu pratico. Agora, o apóstolo Paulo inclui outros elementos. Aqui ele diz assim: receberam, ouviram e viram. Uma coisa é você entender. Outra coisa é você colocar em prática. Veja só uma ilustração. Você, quando era criança, ou talvez depois de mais velho, você decidiu aprender a andar de bicicleta. Você viu muitas pessoas andarem de bicicleta. É fácil, é só subir no banco e pedalar. Só que quando você tentou fazer isso sem as rodinhas, o que aconteceu? Você caiu. Andar de bicicleta parece fácil quando nós vemos, mas a prática é diferente. O apóstolo Paulo, ele está nos mostrando que não basta nós termos a verdade em nossa mente. Precisamos ter a verdade em nosso coração, precisamos praticá-la. Precisamos executá-la para assim permanecermos firmes no Senhor. Você tem conseguido permanecer firme no Senhor? As pessoas, através da sua prática, conseguem enxergar que você é alguém firme em Cristo Jesus? Essa é uma pergunta a você fazer a si mesmo. Mas o apóstolo Paulo conclui assim: e o Deus da paz estará com vocês. O verso 7, ele diz que a paz de Deus guardará o nosso entendimento. Agora ele diz assim: se vocês pensarem nessas coisas e praticar aquilo que é reto diante do Senhor, o Deus da paz estará convosco. A paz do Senhor estará conosco. Isso tem uma implicância maravilhosa, meus irmãos, porque a paz de Deus, ela vem ocupar o nosso coração em decorrência da sua ação graciosa sobre nós. Isso, verso 7. Só que agora, por consequência do empenho de cumprirmos a vontade do Senhor, a paz do Senhor também vem sobre nós e nos guia. Aqui é uma implicância gigantesca, porque muitas vezes as nossas ações, elas não estão relacionadas àquilo que nós cremos. E por causa disso, nós não temos paz, nosso coração fica incomodado. Mas nós precisamos encher as nossas mentes daquilo que é supremo, aquilo que é glorioso, mas também colocar em prática. E assim nós teremos paz. A paz do Senhor virá sobre nós. Aqui eu concluo, meus queridos. Hoje nós aprendemos como permanecer firmes no Senhor. Em primeiro lugar, pensando intencionalmente. Em segundo lugar, praticando fielmente. Mas eu gostaria que você aplicasse isso ao seu casamento. Como anda o seu casamento? Como andam as suas finanças? Você tem sido alguém dominado pela ânsia de lucrar, de ganhar, de ganhar, de ganhar? Ou você é alguém justo? Como está a criação dos seus filhos? Você permite que esses pensamentos norteiem a forma como você os educa? Na sua luta contra a tentação, como tem sido? Você está naquele momento que consegue vencer as tentações ou naquele momento onde qualquer pedrinha no caminho te faz tropeçar? Você precisa encher a sua mente destas coisas. E no serviço do reino de Deus, você é alguém que está atuante, servindo, fazendo parte da missão do reino de Deus? Ou está preguiçoso? E na oração, como você caminha? Você tem reservado momentos de comunhão e intimidade com o Senhor ou não? Isso reflete muito o que tem ocupado o seu pensamento. Há uma frase de um pastor que eu gosto bastante, um pastor batista, Paul Washer. Ele diz assim: o que ocupa a maior parte do seu pensamento, isto é o seu Deus. Obviamente ele está falando Deus com letra minúscula. Às vezes o que tem ocupado as nossas mentes são ídolos, meus irmãos.
A nossa força para permanecer firme no Senhor não está quanto tempo nós estamos na igreja como membros, quanto nós conhecemos da Bíblia, quantas viagens missionárias nós fizemos. Não, não é isso que define a nossa permanência firme no Senhor, mas a nossa união com Cristo. Isso sim. Portanto, enche sua mente das verdades da pessoa de Cristo Jesus e da sua obra. Jesus Cristo é a verdade. Se nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos encher a nossa mente mais da pessoa de Cristo Jesus. Se nós devemos pensar naquilo que é respeitável, naquilo que é majestoso, não há ninguém mais majestoso que Cristo Jesus. Não há ninguém mais respeitável, mais nobre que Cristo Jesus. Se nós devemos pensar naquilo que é justo, não há ninguém mais justo que Ele. Ele é o justo justificador daqueles que creem nele. Ele nos vestiu com a tua justiça. Nós precisamos pensar em coisas puras, devemos então pensar em Cristo Jesus. Ele é o santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos, lá em Isaías capítulo de número 6. Se nós precisamos pensar em algo que é amável, devemos olhar para Cristo Jesus. Não há nada mais cativante nesse mundo, na ordem criada, do que a pessoa de Cristo Jesus. Se nós precisamos pensar em algo que é digno de louvor, não há ninguém mais digno de louvor que Cristo Jesus. Se nós precisamos encontrar aquilo que é mais virtuoso, mais excelente, mais perfeito, é somente em Cristo Jesus. Nós precisamos encher as nossas mentes de Cristo e imitar a forma como Ele agiu, com compaixão e graça, sendo manso e humilde, demonstrando graça nas suas relações em todo o tempo. Agora, nós não conseguimos ver todas essas coisas boas em sua plenitude. Não conseguimos, porque ainda há algumas barreiras do pecado que não permitem que vejamos a excelência da pessoa de Cristo. Mas, meus irmãos, muito em breve, todos nós estaremos diante do trono da graça. Todos nós estaremos diante do Senhor. E Ele julgará as nossas obras. Mas Ele receberá a tua igreja. A igreja que Ele remiu com seu sangue. E nós o veremos em toda a sua perfeição. Você anseia por isso? Você deseja encontrar este momento com o Senhor na eternidade?